Chutar um cachorro quando ele está caído é uma expressão idiomática usada para descrever quando você piora as coisas para quem já está numa situação adversa. Muitas vezes a expressão aparece na forma negativa, tipo um provérbio como "não chute um cachorro quando ele estiver caído". Ou seja, mostre misericórdia com aqueles que estão em circunstâncias ruins. Faz sentido, mas é muito mais divertido quando se chuta um cachorro caído. Prova disso é o discurso que Donald Trump fez ontem. Depois de mostrar para o chihuahua Gustavo Petro quem é o cachorro grande no quintal, ele ainda debochou do presidente da Colômbia, fez todo mundo rir e mandou um recado pro vira-lata Lula. A imigração ilegal nos Estados Unidos via México caiu 93% desde que Donald Trump assumiu a presidência em 20 de janeiro. É o que mostra um gráfico apresentado pelo presidente norte-americano na rede social Truth na terça-feira. A Casa Branca se manifestou sobre as condições irregulares na fronteira com o México. Em nota, o governo norte-americano foi taxativo ao dizer que deseja proteger seu território de uma invasão. Além disso, Trump afirma que o Lula americano, o também gagá Joe Biden, foi negligente na proteção do país. De acordo com a Casa Branca, imigrantes invadiram comunidades e impuseram bilhões de dólares em custos às cidades e estados. Trump também lembrou que um grande número de imigrantes entrou nos Estados Unidos e matou pessoas. De acordo com o republicano, muitos desses criminosos foram retirados de prisões e que a imigração ilegal é responsável por uma onda de violência no país. Mas atenção, os jornalistas da Globo News discordam. Nenhuma surpresa, afinal eles acham que traficante é só um pequeno comerciante de substâncias recreativas. Pois é, eles acabam dizendo o seguinte, que inicialmente a campanha do Trump era muito em cima de um caso muito específico de um venezuelano que matou uma jovem, ele inclusive falou sobre isso no discurso dele lá na convenção republicana, etc. Então ele estava mirando em quê? Em pessoas que cometeram uma infração, que é estar ilegalmente em solo americano. Para esta infração, a punição é a deportação. Tudo certo até aí. Só que ele diz o seguinte: os índices de criminalidade dos Estados Unidos subiram e esses crimes estão sendo cometidos por imigrantes que estão de maneira ilegal no país. Isso não é verdade. E aí ele diz que ia começar as deportações por esses imigrantes em situação irregular que também tenham cometido crimes comuns, matado, roubado, etc. Ou seja, é nisso que a maioria dos 82% dos americanos concordam que quem cometeu crime e, além do mais, estava em situação irregular aqui, devem ser deportados. E aí não é isso que está acontecendo. Eles estão batendo de porta em porta e deportando indiscriminadamente os que estão em situação irregular. Então é diferente do que foi feito do que foi prometido durante a campanha. Não quer dizer que eles não tenham o direito de deportar quem está em situação irregular. Eles têm todo o direito. Mas eu estou só querendo discriminar entre o que foi prometido e o que está sendo feito. Não, e é ótimo a gente dizer isso, né? Você estar como um imigrante irregular nos Estados Unidos não é o cometimento de um crime, de acordo com a lei americana, né, Lins? É uma infração. Se você comete um crime, aí você é classificado como um criminoso. Isso. Pode falar, Lins. Não, eu quero deixar isso muito bem claro. A única diferença para a gente ter em mente é que uma infração civil, ela tem normalmente penas mais leves do que um crime cometido, seja ele de roubo, seja ele de agressão. Né? Uma condenação, exatamente. Qual é a pena para essa infração de estar com um documento irregular nos Estados Unidos? Aí é muito claro. A pena é a deportação. E aí o que você pode fazer contra essa pena? Eventualmente você pode recorrer e tentar explicar, tentar dizer, pedir asilo, algo assim. Existe até um jeito de você tentar esticar essa corda um pouquinho. Se você for um criminoso mesmo, ou condenado, ou por condenar, mas acusado de crimes violentos e tal, aí é algo um pouco mais pesado, é o que a Sandra vinha dizendo. E a campanha foi muito em cima de é necessário fazer essa deportação em massa para tirar os criminosos que estão no nosso país. Então, essa nuance parece uma besteira, mas não é uma besteira, porque você pode estar pegando alguém que está trabalhando já há muito tempo em situação irregular, tentando eventualmente se regularizar, sem estar cometendo
cometendo uma infração, mas não dá para dizer que seja um criminoso que esteja ali regido pelo Código Penal dos Estados Unidos. Não, é uma infração civil que tem como pena ser deportado. Vai, Sandra! Não, e apenas para acrescentar que não está tendo nenhuma audiência, né, Marcelo? As pessoas saem de casa com a roupa do corpo para ir trabalhar, são interpeladas pelos agentes dessa polícia de imigração, levadas direto embora. Não tem uma audiência para dizer, olha, eu estou justamente com o meu processo de entrada já feito para o Green Card, por exemplo. Existem situações como essa, pessoa que já está tentando se regularizar e não tem tempo, porque é uma deportação sumária, o que é contrário ao que é prometido para a pessoa quando ela está pedindo, por exemplo, asilo político. Muito bom, Sandra e Lins, a gente poder explicar isso, né? De o que é um cometimento de crime com condenação, uma pessoa criminosa, o que é um imigrante ilegal com uma infração. E a punição, nesse caso, com todo o direito dos Estados Unidos, é mandar essa pessoa de volta para casa. Mas estamos falando de quem comete uma infração e de quem comete um crime com condenação. Essa é a lógica dos militantes de redação. Quem escreve perdeu mané com batom numa estátua é criminoso, mas quem comete crime entrando ilegalmente num país, não. Quando a Lula News diz que as pessoas deportadas dos Estados Unidos não são criminosas, ela está mentindo. É verdade que quem permanece além do tempo permitido pelo visto não é classificado como criminoso, só que a maioria dos deportados não se enquadra nessa situação. A maioria dos deportados é gente que entra ilegalmente nos Estados Unidos, como aqueles que cruzam a fronteira do México sem autorização. E isso é crime federal sujeito à prisão, de acordo com a lei americana. A primeira entrada ilegal é considerada um delito menor, passível de até 6 meses de prisão, enquanto a partir da segunda entrada configura-se um crime mais grave, com pena de até 2 anos de prisão. Quem ultrapassa o período de permanência do visto recebe uma ordem final de remoção e se recusa a sair, também incorre em crime federal. Além disso, há casos de imigrantes, legais ou ilegais, que cometem outros crimes no território americano e após cumprirem a pena são deportados. Aliás, isso sempre foi assim, mas só agora virou pauta. O que vocês não fazem por uma cortininha de fumaça, hein, jornalistas? Mais irônico é ver a Rede Esgoto querendo opinar sobre leis americanas enquanto a Constituição brasileira é rasgada todo santo dia aqui. A Globo está tentando reescrever o que é crime, só para criar uma agenda de coitados dos algemados, o que sempre ocorreu. Não quer que os deportados sejam levados de algeminhas? Tudo bem. Pede para o seu patrão de 9 dedos mandar o aerojanja para buscar os anjinhos sem asa. Lá eles poderão usar a cama rotatória, a pista de dança, dormir com lençóis de fios egípcios e tudo mais. Aliás, eu acho que a algema saiu até barato. O Laranjão disse nesta quarta-feira que vai assinar um decreto para autorizar o Pentágono e o Departamento de Segurança Interna a preparar uma instalação para imigrantes na Baía de Guantánamo, em Cuba. An executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. Today's signings bring us one step closer to eradicating the scourge of migrant crime in our communities once and for all. And it was just it's just an unforced error that we even have to be doing this. Now we need Congress to provide full funding for the complete and total restoration of our sovereign borders, as well as financial support to remove record numbers of illegal aliens. And these are illegal alien killers, criminals at levels that nobody's ever seen before.
And you would have known that, and you were there when I said it. I said, everybody that's bad is going to be thrown. A verdade é que as repúblicas de banana estão tão desmoralizadas e humilhadas pelo Laranjão que enfiaram o rabo entre as pernas e desistiram até de fazer aquela reunião de emergência da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o CELAC, um amontoado de vagabundos esquerdistas. A reunião tinha sido convocada no domingo, dia 26, para discutir as deportações e tentar pensar em algum jeito de peitar o Trump. Lula, o primeiro a encher o fraldão de tanto medo, foi o primeiro também a desistir. Agora todo mundo deu para trás, mas isso não impediu a comentarista da Globo News e torcedora símbolo do PT, Mortadela Lima, de tentar dar uma desculpinha para a amarelada. Vamos juntos, então, porque a gente vai desdobrar esse bastidor em 3. Esse bastidor que você vai acompanhar aí no blog e aqui também no Conexão. Teve o acordo entre Estados Unidos e Colômbia, como a Raquel mencionou, e a pressão da Argentina e de El Salvador de início. E isso foi determinante para desmobilizar a reunião da CELAC. Qual é a moral da história? Nesse momento, a América Latina e Caribe estão tentando colocar água numa fervura que não teve o fogo desligado. Essa crise está longe de acabar, o impasse está longe de acabar. As reações dentro dos Estados Unidos começaram agora e Donald Trump está fazendo questão de mostrar que não vai recuar. Ele aprendeu com as próprias medidas que deram certo ou deram errado no primeiro mandato, e ele está vendo todos os personagens maiores que estão envolvidos ali em torno dele cederem a essa primeira linha de tiro, digamos assim, aos atos inaugurais que ele tem tomado desde a sua posse. Então, assim, o que acontece a partir de agora com a mudança no calendário de reunião? A reunião de emergência foi cancelada oficialmente para o Brasil. Honduras falou, olha, Colômbia e Estados Unidos fizeram um acordo, né? Deixa como está. A avaliação da diplomacia do Brasil é de que todas as medidas, ou seja, a Colômbia disse que não ia deixar o avião pousar no final de semana. Estados Unidos falou, não vai deixar pousar depois de ter dito que podia levantar voo. Beleza, 25% de taxa para você. A Colômbia, então tá, 25% de taxa para você também. Aí alguém sentou, fez as contas e falou, Gustavo Petro, querido, isso vai dar ruim. E aí todo mundo voltou atrás. O Trump retirou a sobretaxa e o Petro deixou a aeronave, né, a expulsão dos imigrantes ilegais acontecer. A partir de agora, a ideia é criar um protocolo mínimo. Ontem foi criado um grupo de trabalho com... O Donald Trump enviou o representante dele, embaixador aqui dos Estados Unidos no Brasil? Não. Então, com quem o governo está tratando? Com o chefe de turno, que é meio que o número 2 que sobrou ali. Esse acordo, essa criação de um grupo de trabalho foi, portanto, com esse encarregado, que a partir de amanhã pode ter ido embora, pode não responder mais por nada. De todo modo, o que o Brasil quer? A questão das algemas, eu tenho dito para vocês, ela é uma prerrogativa dos americanos. Decola de lá da forma como a porta-voz da Casa Branca disse. Para nós, eles são criminosos, criminosos são algemados. A partir do momento que toca em solo, a ideia, brasileiro, a ideia é estabelecer como protocolo o que aconteceu em Manaus. Agora, nessa última vez. Há algum condenado da justiça? Não. Então, para o Brasil, eles são inocentes. Aqui eles estão em solo pátrio. Tira-se as algemas. Qual é o protocolo que se quer estabelecer? Garantia de aeronave em boas condições de aeronavegabilidade, a garantia de água potável e acesso ao banheiro, além de comida. Tudo isso, aparentemente, faltou no primeiro voo de deportação. A diplomacia brasileira está monitorando de muito perto, mas já sabe que, por conta do exemplo de Trump, está vendo inclusive Javier Milei aqui, depois de ter pregado seu próprio muro com a Bolívia, né? Agora dizendo que também vai ampliar a vistoria para as fronteiras com o Brasil. Vai ter uma série, a exemplo do que aconteceu, aquele episódio Boneca Russa. Sabe, o Trump é a matriz e aí você vai abrindo e tem vários trampinhos. Ou seja, a crise está longe de ser desmobilizada, a América Latina está mais dividida do que estava antes de Trump e agora promete ser palco de novos focos de tensão. A CELAC, por exemplo, é um palco que não deve se realizar como palco de grandes discussões. Por quê? Além da questão do alinhamento automático a Trump,
há ali uma oposição ferrenha de Milei, por exemplo, e de Bukele a Cuba, que está no Caribe. Isso deve inviabilizar discussões, digamos, mais substanciais por lá. Até gaguejou. Em primeiro lugar, não teve acordo entre Estados Unidos e Colômbia. Enfiar o rabo entre as pernas, ser humilhado e implorar para não ter sanções é acordo? A esquerdalha da América Latina deitou de barriga para cima com as patinhas assim, ó, em submissão. O nome disso não é acordo, é arregada. Na hora que pega no bolso, o esquerdista chora. Até a presidente de Honduras e atual líder da CELAC, Xiomara Castro, desmentiu a Mortadela Lima. Foi chorar em rede social dizendo que os países do bloco só ficam batendo cabeça. Mostra exatamente o que a presidente de Honduras citou, né? Que há uma falta de consenso, uma falta de união em relação a essa pauta. Era o encontro que estava previsto para acontecer amanhã, mas esse anúncio do cancelamento foi feito pelas redes sociais da presidente de Honduras, a Xiomara Castro, que é quem está ocupando essa presidência rotativa do grupo. E nesse comunicado, ela afirma que o motivo foi a falta de consenso entre os países que são membros da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e caribenhos. Ela diz nesse comunicado que alguns países privilegiaram outros interesses diferentes aos da região. Nesse comunicado, ela diz também que os efeitos e o impacto social e econômico em toda a região que vai ser um resultado dessas deportações em massa que foram anunciadas, trazem uma preocupação comum que deveria ser abordada com uma objetividade e com responsabilidade por esses países. Resumindo, arregaram. Mas pior do que a arregada é a humilhação. Ontem, Donald Trump praticamente fez um stand-up, zoando a Colômbia e outros exportadores de miséria e aproveitou para mandar uma indireta para o Lula. You probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it too. You're going to take them. They talked about we're not going to take people that are in shackles. I said, well, but the people that are in shackles are murderers, they're drug lords, they're rapists, they're very tough people. They make our criminals look like very nice people. That's about the only thing that comes out of this. And I say, could you imagine you're a pilot on the plane and you have your co-pilot and you're sitting there and you have 150 people, no shackles, and they like to murder people? This would not be a good flight. So Colombia apologized to us profusely within an hour based on something I said, meaning you're going to pay tariffs like nobody's ever paid tariffs before, but they actually wanted to terminate his position. They're essentially Congress met and they were very angry with them, but they actually said they were going to send the presidential plane to pick up these criminals and to bring them because they didn't want to inconvenience us or have us do a second flight, and that's what they did. And I appreciate it, and I do appreciate the people of Colombia are wonderful people, and the representatives really acted well, and I appreciated they took back that tough talk. But, you know, we may have tough talk from others, but it's not going to mean anything. They're going to all take them back, and they're going to like it too. They're going to like it. They're going to take it back, and they're going to like it. Mas esse fela da mãe do Trump tem muito carisma, não tem como não gostar. Entendeu, Lula? Vai receber sorrindo. Este é o famoso goela abaixo. Eu fico imaginando o sorrisinho do Lula ao receber. Chupa cachaça! Vai lá, Lula! Vai lá, STF! Vocês são machões com donas de casa com Bíblia na mão e crianças. Mostrem que vocês são valentes. Enfrentem o Laranjão. Claro que não enfrentam. O teatrinho que o Lula ensaiou foi só uma tentativa de cortina de fumaça para desviar a atenção dos preços dos alimentos. Mas o Bebum já deixou bem claro que vai fazer o que o Laranjão mandar. Trump só não pode esperar a ajuda da FAB para trazer a turma, porque ela está muito ocupada sendo Uber de petista.
Lula e Gustavo Petro tentaram rosnar com a chegada dos deportados, mas levaram um chute do Trump e continuaram sendo chutados, mesmo depois de caídos. Agora estão com o rabinho entre as pernas, deitadinhos de barriga para cima. Que continuem assim, porque o Trump já mostrou os dentes e avisou. Se eles saírem da linha, ele morde. Olá, aqui é a Daniele Limão do Lorota News, trazendo as melhores passadas de pano para o regime atual. Urgente! Acabei de receber via pombo correio uma notícia de última hora. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos despencou, tudo culpa do Donald Trump e suas políticas de imigração. Parece que ele extraditou as maiores mentes pensantes do Brasil por estarem ilegais há apenas 30 aninhos. Mas olha pelo lado positivo, agora o pobre pode voltar a voar de avião. Dizem que não tem SUS lá, mas fizeram até massagem de graça para os nossos heróis extraditados. O IBGE disse que só com a chegada deles o IDH subiu 500%. Chupa, Trump. Vocês podem ter Elon Musk, Mark e Bezos, mas nós temos os cientistas mais renomados do mundo e agora eles estão de volta para sentir o grosso. Se gostou, curta, compartilhe e me siga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.